Então, pessoas, sejam muito bem-vindos, tá? Hoje, nossa quinta aula aí de Estruturas 2. Então, aula passada aí, começamos a colocar uns pilarzinhos, falamos um pouquinho sobre os cobrimentos, tá? E hoje vamos avançar um pouquinho mais. Então, a minha ideia, como sempre, a gente fazer um pouquinho de teoria primeiro, tá? Liliane, seja bem-vinda. Já acabamos de começar aqui, tá? Não perdeu nada ainda. Então tá, professor. Então, no caso, a gente vai falar mais um pouquinho de teoria, falar um pouco sobre ações e depois vamos voltar, né, naquele nosso exemplinho de projetinho lá para continuar com aquele nosso locação de pilares, vigas, etc. Tá bom? Então, primeiro, como eu disse, vamos para a teoria. O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar um pouco sobre ações, cargas, ações e esse tipo de coisa, tá? Vocês já tiveram bastante coisa disso, eu acredito que vocês já sabem, tá? Na própria norma, isso aqui é bem grande, bem completo, tá bom? Mas o que eu quero que vocês entendam? Que nas estruturas, a gente tem dois tipos, praticamente, de ações que são muito, sim, relevantes, vamos dizer. A maioria são ações permanentes, que é o quê? É o peso próprio, tá? Então, é o peso da própria estrutura. Quando eu falo peso próprio, é o peso de tudo, da construção. Então, é a parede, são as vigas, são as sapatas, são os pilares, o telhado, enfim, são ações permanentes, que elas sempre vão estar lá, enquanto a sua construção estiver lá. Tá? Então, isso é o peso próprio da construção. E isso tem sim que ser levado em consideração, porque eu vou até fazer um exemplinho aqui, vocês vão ver que tem coisa aí que é bem pesada, diga de passagem, principalmente estruturas aí de concreto armado, tá? Então ele fala aqui nessas ações e fala do peso próprio, tá? E aí tem outras ações e tal, aqui ele fala muitas delas. E daí a gente tem as ações variáveis, tá? Que seriam o quê? Neves, ventos, móveis, tá? Então, tudo isso são cargas. Aliás, neve ela entra como acidental, que é uma carga que de vez em quando pode acontecer, tá? Chuva, neve, essas coisas. Mas a gente tem que contabilizar todo esse peso também, tá? Então, todo moveleiro, as pessoas e etc. Aí vocês podem pensar assim, beleza, professor, mas a gente vai ficar... A gente tem que saber quanto que pesa um guarda-roupa? Não, tá? Não é bem assim. A norma dá alguns parâmetros para a gente, tá? Para facilitar um pouco o nosso cálculo. Claro que se você fosse aquele cara extremamente alemão, você teria que saber. Mas como que você garante que o seu guarda-roupa está numa parede A e amanhã ele não está na parede B? Então não dá para ser tão assim. Até porque se você analisar, esse tipo de carga não é uma coisa assim absurda. O que a gente costuma assim contabilizar nas nossas cargas? É o peso próprio, né? Então todas as paredes, viga, nossa, o NPO ficou mais sujo ainda. Caixa d'água, telhado e essas cargas acidentais. Então a gente tem como tirar isso de algum lugar e eu vou mostrar para vocês mais ou menos como que funciona isso quando a gente estiver transformando todas essas ações em cargas, tá? E vocês já vão entender o que eu estou falando quando a gente fizer o exemplo aqui. Então aqui ele fala as ações, ação do vento, da água, né, as variações, enfim, ele vai falar um monte de coisa aqui. E daí ações excepcionais também que ele trata, a gente não costuma considerar isso muito como residencial, né? Por exemplo, ações do tipo um carro passando por cima de uma laje de estacionamento. Então, é uma carga móvel, uma carga dinâmica. É uma carga que é muito pior, porque em determinado momento ela está numa posição e poucos segundos depois ela está em outra, tá? Então, são os casos bem específicos. Não é o nosso caso aqui, tá? Então, a gente vai acabar não considerando esse monte de carga, esse monte de coisa. Dentro dessas ações, a gente também tem empoderações, tá? Se vocês pegarem lá na norma, a fórmula da norma é um trambolho do tamanho do monstro, tá? Por quê? Porque ele considera tudo isso. Por exemplo, ele considera lá que você vai ter um esforço de vento. E esse esforço é majorado ou minorado, depende da região que você está. Então, aí, em tal projeto eu ponho, em tal eu não ponho. Por exemplo, perguntando para vocês, não sei responder, né, mas vocês vão entender.
O esforço de vento em uma residência, ele seria mais ou menos importante do que num prédio de 40 andares, entenderam? E a norma tem esse tipo de coisa, quer dizer o quê? O prédio lá, muito alto, ele vai ter um esforço de vento considerável. Já para a nossa residência, sobrado já não é uma coisa absurda. Então, é uma carga que é muito considerada no prédio e pouco na residência. Acho que conseguiram entender, né? Só dar um ok que a Ruth está tentando entrar, acho que não estava conseguindo. Eu dei um permitir. Ruth, eu não estou vendo se você está aí, mas se você estiver aí, seja bem-vindo, tá? Deixa eu ver se consigo alterar aqui. Aí, entrou. Ruth, seja bem-vinda, a gente começou agora há pouco, tá? Estamos falando aqui sobre cargas, ações, esse tipo de coisa, certo? Boa noite, professor. Hoje eu não consegui entrar pelo computador, estou entrando pelo celular. É uma pena, porque daí fica muito pequeno para eu enxergar, mas eu vou acompanhar. Tranquilo. Qualquer coisa, se conseguir mudar no meio do caminho aí, só mudar, tá? Fica à vontade. Eu estou tentando dar zoom aqui até nas coisas, para eu sei que alguns acompanham pelo celular mesmo, tá? E aí, enfim, vem esses montes de considerações aqui, cálculos e tal. A gente vai deixar para ver isso aqui, especificamente, esse monte de coeficientes, essas tabelas, quando a gente estiver calculando mesmo, tá? Por enquanto, a gente não vai mexer com isso aqui. A única coisa que assim, isso eu falo já para vocês não se assustarem, que, por exemplo, assim, lembra que ontem eu falei que tem aquele coeficiente lá de 1,4, que parece meio que um número mágico? Pode ver que ele aparece em vários lugares, tá? Só que entenda da seguinte forma, esse 1,4, ou você vai aplicar na ação, ou você vai aplicar na carga, ou você vai aplicar no concreto. E não em todos eles, tá? Você não vai colocando esses índices um por cima do outro. Então, é sempre importante saber onde que você está colocando ele, tá? Geralmente, a maioria dos casos, a gente usa isso nas cargas, tá? Então, na hora que a gente vai determinar as cargas, a gente já coloca o coeficiente lá e dali para frente a gente leva o cálculo, tá? E realmente é um pouco mais fácil, porque se você fizesse isso no concreto, cada vez que você mudasse o seu MPA de 25 para 20, para 30, você teria que mudar tudo, tá? Então, aplicando na carga, fica um pouco mais fácil de fazer a conta, tá bom? Beleza, de teoria hoje é isso aqui. Podem ver que eu estou indo bem na pincelada, bem aos poucos, tá? Porque é bastante coisa mesmo, mas a gente vai juntar tudo isso numa coisa só mais para frente. Mas vocês têm que entender esses conceitos aí meio que separadamente, ok? Então agora vamos voltar aqui para o nosso AutoCAD, tá? E o que a gente vai fazer hoje aqui nesse nosso pré-projetinho aqui, nesse nosso projeto exemplo? Como vocês podem ver, eu dei uma alterada aqui, tá? Em algumas coisas, tá? Só repaginei alguns pilares aqui, e a gente vai falar disso aqui hoje de novo, certo? Não que a gente está fazendo a aula específica de pilar, mas é importante a gente já fazer algumas coisas aqui. E eu queria deixar aqui algumas observações para você já de norma, que é bem importante. Ou eu vou deixar para falar de pilar. Não, eu vou falar já, porque isso não é sempre bom a gente falar, tá? Eu vou já até escrever aqui, e daí vocês conseguem acompanhar. Vou até fazer uma letra bem grande aqui, não tanto também esse exagero, tá? Para vocês terem. Então, por exemplo, quando a gente fala de pilar especificamente, a norma, quando a gente fala de norma, a gente sempre está trabalhando com essa aqui, tá? Que é de dimensionamento, que é NBR 6118, tá? Então, essa que rege praticamente tudo. 250 e poucas páginas, que tem tudo isso. Desde lá das cargas, agressividade, até os dimensionamentos, ok? Então, é aqui que a gente vai estar estipulando tudo. E quando a gente fala em pilares, ela traz duas observações que são bem importantes e eu já vou deixar até escrito aqui para futuramente vocês poderem consultar, para não precisar pegar a norma toda hora e ver, tá? Então, a primeira recomendação que a norma traz é o seguinte: nenhum pilar pode ter menos do que 14 centímetros, tá? Então, eu vou escrever isso aqui: pilares maiores que 14 centímetros, tá?
Então, essa seria a primeira observação para todo pilar. E aí, claro que se a gente estivesse junto, eu ia perguntar o porquê que ele não pode. Mas eu vou já matar a charada aqui para vocês, tá? Lembrem que ontem a gente falou do cobrimento. Então, vamos aqui, ó. Vamos voltar aqui, tá? Vamos dizer que essa medida nossa aqui é 14, que é o mínimo que ele pode ter. Tá, isso aqui é uma viga, vamos dizer que a gente está vendo um pilar aqui, né, de pé, cortado, tá? Então, se é 14, e a gente viu ontem que o cobrimento de vigas e pilares é 3 centímetros, então pensem que desses 14 menos 6, está sobrando 8 centímetros, certo? A gente viu também que essas barras de aço aqui, elas têm na média 1 centímetro cada uma. Então, de 8, você já ficou com 6 centímetros interno. Então, essa parte aqui interna tem 6 centímetros só. Quer dizer o quê? Menos que isso, a hora que você for concretar um pilar que é comprido, né? Todo pilar é um pilarzão comprido. Você começa a ter aquele concreto meio que não consegue passar por essa ferragem, tá? E aí começa a dar aquelas bicheiras, aquelas falhas, aquelas coisas. Então, isso é uma recomendação, tá? Por isso que o pilar não pode ter menos do que 14 centímetros de largura ou de comprimento, enfim, depende de como você está trabalhando. Geralmente a gente fala de largura, né? Ou espessura e tal. Então, ok, pessoas? Então, observação número 1, importantíssima, é essa aqui dos pilares, tá? Então, todos eles maiores que 14. Quanto que tem um bloco cerâmico, tá? Então, hoje, você encontra, sim, blocos cerâmicos de 9 centímetros, você encontra blocos cerâmicos de 14, que é, assim, o mais comum, tá? Aí você encontra de 16, de 18, de 20, enfim, vai embora. De 12, tem um monte de tamanhos diferentes, tá? Há uma padronização para tentar deixar, assim, 14, 16 e 20, mas dificilmente alguém vai conseguir fazer isso, tá? Então, o padrãozão de uma largura de uma parede de uma residência, né? Ela é o bloco cerâmico de 14 e depois vem o reboco, tá? Então, o reboco, bem feito, 1 centímetro de cada lado, a gente está falando em 16 centímetros acabado. Então, isso é bem comum em obras, tá? Então, justamente esse 14 e esse bloco cerâmico de 14 é justamente para casar com esses pilares. É mais ou menos essa a ideia, tá? Não que você não possa fazer um pilar de 15, um pilar de 16, de 20, etc, tá? Mas o pessoal meio que tentou padronizar esse tipo de coisa. Então, pilares de 14 são bem importantes, bem inteligentes, tá? De serem usados por causa disso, ok? Deixa eu vir aqui no chat, ver se tem alguma coisa. Não tem nada? Tranquilo, pessoal? Pilarzinho sempre maior de 14, regra básica. Combinado? Vou entender que sim, tá? Sim. Segunda observação extremamente importante, tá? Isso aqui fala na norma. Que todo pilar... Nossa aula nem é de pilar, mas vamos lá. Que todo pilar deve ser maior, não, deve ter área superior ou igual a 360 centímetros quadrados. Centímetros quadrados, tá? Eu diria que essa aqui hoje é quase que a mais importante de todas, tá? Essa regra aqui. Por quê? Isso aqui limitou muito o pessoal inventar de fazer pilarzinho 10 por 10, tá? Então, a norma proibiu, não pode. Então, a área do pilar vista de cima, ela tem que ter pelo menos 360 centímetros quadrados. O que quer dizer isso? Bom, vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui, o nosso pilarzinho de 14. Se você fizesse lá 360 dividido por 14, a gente está falando que você teria que fazer um pilar de 14 por 25,7, ou 14 por 26, tá? Então, isso seria um pilar mínimo. Quer ver um exemplo para o 15? Veja como fica legal. 360 dividido por 15. Pilares de 15 por 24, tá? Então, isso seria, tipo assim, o mínimo em área. Então,
já fica aqui, hashtag fica a dica, essas duas observações. Então, os pilares, eles têm que ser mais largos do que 14 e tem que ter uma área maior ou igual a 360 centímetros quadrados, certo? Não sei se alguém já tinha falado isso para vocês em algum momento, mas isso é meio uma regra. Então, pensem, nunca um pilar vai ter menos do que 26 centímetros, 26 por 14, tá? Ele não pode. Então, você vai lá fazer um pilar de 10 por 20? Não, não pode, porque ele está totalmente fora de norma, tá bom? Então, essas são as recomendações aí dos pilares, ok? Alguma pergunta, algum questionamento? Senão eu sigo o baile aqui. Acredito que não. Não. Então, beleza. Então, vamos para frente. Por enquanto, ainda era meio teoria. Bom, no nosso projetinho de ontem, eu dei uma repaginada aqui, tá? E quero fazer algumas considerações aqui para vocês, tá? Então, a gente locou esses pilares, eles estão mais ou menos como a gente colocou ontem, só que vocês vão ver que eu coloquei alguns a menos, na verdade, tá? E eu já vou explicar por quê e o sentido. Então, talvez para quem não estava acompanhando ontem, quando a gente colocou esses pilares no projeto, a gente meio que padronizou internamente aqui, tá? Nossas aulas, que é o pilar deitado e o pilar de pé, tá? A gente meio que combinou assim. E vocês podem ver que aqui eu coloquei todos deitados, tá? Pode olhar aqui, ó. Todos eles estão deitados e eu coloquei esse pinguinho no meio deles, que seria para simbolizar o eixo do pilar, tá? Por que eu fiz isso? Eu fiz isso justamente porque uma das ideias de você colocar esse pré-projeto aqui de pilares e vigas é que você tente ao máximo manter os eixos, tá? Isso é importante. Quanto mais centralizado, você não tem esforços de torção, de flambagem, de cisalhamento, principalmente, tá? Então, eu até não desenhei aqui, mas eu posso e vou, inclusive, tá? Fazer isso aqui, ó. E isso faz parte do projeto que vocês vão fazer, tá? Que é justamente, ó, pontilhar esses eixos, tá? Então, ó, você está mostrando aqui, ó, o eixo do pilar. Então, esse eixo, né, com certeza ele vai estar simétrico, vou até dar um copiar aqui, tá? Que ele vai ser simétrico com esse, que vai ser simétrico com esse, tá? Então, pode ver, ó, existe uma simetria. Ao mesmo tempo, essa simetria também está ocorrendo nesse sentido aqui, ó, tá? Só que, por exemplo, se você pegar esse mais externo, tá? Que é esse aqui, por mais que haja simetria, vocês vão perceber que ele não está simétrico com o meio da parede. Tá vendo aqui, ó? Ele existe um eixo, mas ele está deslocado, porque ele é maior. Esse pilar aqui também não falei para vocês, ó, mas eu coloquei ele de 15 por 24. Quer dizer o quê? Que deve estar errado, né? Vamos ver. 15 por 24, certinho, 360 centímetros quadrados, tá? Então, é o mínimo do mínimo, tá? Podia ter posto maior? Sim, mas o que a gente vai aprender aqui no Estruturas 2? Que a gente faz o que a gente chama de pré-dimensionamento. E esse pré é tão importante quanto o pós, tá? Que nesse pré é o quê? A gente vai colocar aqui os pilares, meio que respeitando os tamanhos mínimos, as dimensões mínimas, e depois a gente vai conferir se essas dimensões passam ou não, tá? É assim que a gente trabalha. É muito mais fácil do que você chegar aqui e falar, bom, agora eu vou calcular só o P1 e fazer. Agora só o P2, tá? Vocês vão ver que não precisa fazer esse tipo de coisa. Por quê? A gente vai aprender uma coisa aqui também, que são as áreas de influência. Vocês vão bater o olho aqui num projeto desse e vão ver quais são os pilares mais críticos. E é nesses que a gente vai atrás. Por quê? Por exemplo, né? Vou dar aqui já de cara. Vamos dizer aqui que o meu P6 é o pilar mais crítico que eu tenho na obra. Como que eu sei? É o que tem mais carga, é o que vai receber mais carga, mais carregamento. Então, se eu dimensionei ele 15 por 24
e ele passou em todos os meus cálculos, todos os outros vão passar, tá? É mais ou menos assim que a gente trabalha. Quem for um projetista estrutural que vai fazer um por um, ótimo, tá? Mas vocês vão ver que não tem esse trabalho todo. A gente indo lá nesses pontuais que a gente sabe que tem mais carga, é o suficiente. E aí vocês vão falar assim, tá, professor, mas como que eu vou saber qual que tem mais cargas? Bom, a gente vai ver isso aí quando estudar a área de influência. Mas sempre vai ser onde tiver a caixa d'água, onde tiver vãos muito grandes, os pilares centrais geralmente têm mais cargas, tá? Então é isso que eu vou ensinar para vocês terem aí uma visão um pouco maior disso tudo, ok? Vocês estão tão calados, eu tô até preocupado. Tá tudo bem, pessoal? Pode continuar? Continue. Então, beleza. Siga o baile. Então é o seguinte, ontem a gente colocou pilares aqui, tá? Nesse corredorzinho, né? Vamos dizer que isso aqui fosse um corredor. A gente colocou pilares aqui. E por que que eu tirei eles hoje? Num projeto estrutural, quando vocês estiverem fazendo um projeto estrutural, colocando pilar, etc., sempre pensem assim, o ideal é eu ter pilares em todas as bifurcações ou interseções, tá? Mas, por exemplo, que a gente fez ontem, ó, eu tenho esse P6 aqui, dessa parede que chega e dessa aqui. Mas não tem por que eu colocar um pilar do lado do outro. Como o Christian falou, professor, dá para fazer um pilar grandão? Dá, mas talvez não seja necessário fazer isso, tá? A ideia do projeto estrutural é assim, se você acha que aquele pilar, pense assim, vamos pensar como se fosse um monte de palitinho, tá? Um monte de pilar chegando ali, tipo um pega-vareta. Se você tirasse aquele pilar, faria alguma diferença no seu estrutural? Ele cairia, por exemplo? É essa a pergunta que você tem que se fazer. Por que eu estou falando isso? Por exemplo, ó, se eu pegasse exatamente esse pilar aqui, tá? Vou copiar ele aqui e vou pôr ele aqui, tá? Desse jeitão aqui. Não esqueçam que ele tem que estar de pé aqui, tá? Para ficar alinhado com a parede, claro. Mas pensem, faz alguma diferença eu ter esse pilar ou não? Tipo, se eu vim aqui e tirar ele, a minha construção vai cair? Não vai, tá? Porque todo o resto aqui está segurando. Agora, eu posso tirar o P3? Não, porque aí o canto da casa cai. Eu posso tirar o P6? De jeito nenhum, que está chegando duas vigonas gigantes nele, tá? Eu posso tirar o P5? Talvez, tá? Só que aí eu vou, né, subentende que tem uma viga chegando no meio de uma viga gigante, então não é tão legal assim. Talvez não caísse, mas não é legal. Mas entendam assim, extremidades importantíssimas, tá? A não ser que você tenha, por exemplo, aqui, vamos dizer que eu tivesse aqui um pilar, tá? Muito próximo desse outro que eu estou fazendo aqui, tá? Então não tem necessidade, porque esse aqui pode receber a carga que estaria chegando nesse, mais ou menos, tá? Claro, como eu disse, se você chegar com o seu projeto aqui, vamos dizer esse caso aqui, tá? Que seria, sei lá que tamanho de obra, mas uma obra razoável aqui, tá? Eu consegui locar essa obra com 11 pilares, tá? Talvez você fizesse uma obra dessa e colocasse 18 pilares. Tá errado? Não. Talvez você conseguiria fazer 18 pilares de área mínima e eu não, porque eu estou usando poucos pilares. Talvez eu tenha que colocar aqui, a gente vai calcular, né? Esse P6 aqui vai ter que ser 15 por 60. Talvez você não precisaria disso, você distribuiu melhor que eu, tá? Isso é ser engenheiro estrutural ou ser pelo menos um bom técnico de edificações, enxergar essas nuances, tá? E claro, eu vou criar aqui situações, tá? Para dar umas coisas meio absurdas. Falando em absurdas, estejam preparados, claro, quem estiver fazendo os PI e inventou de fazer os pés direitos duplos, umas vigas aéreas, vidro no canto, esses negócios assim, eu só tenho para dizer para vocês estão lascados. Sinto muito, mas vocês vão sofrer igual de cortador de cebola, tá? Porque são casos assim meio extremos, tá? Como eu disse,
aquele pilar no canto, ele é importantíssimo. Se você colocar um vidro naquele canto, você tem que colocar pilares antes disso e vigas gigantes para segurar essa carga e poder distribuir, tá? Mas vamos deixar para quando vocês fizerem esses vidrões aí nos cantos aí, que eu acho que foi a Thaís que falou que tinha no projeto dela. Mas depois eu vejo com ela esse tipo de coisa, tá? Então, pessoas, para a gente amarrar um pouco isso aqui, o que, que a gente tem então? A gente tem aqui o nosso detalhezinho dos pilares, tá? O que faltou aqui seria somente colocar esses eixos aqui, tá? No sentido Y também, no sentido de pé, tá? E com isso a gente meio que fecharia esse pré-projeto aqui dos pilares, tá? É só isso, é simples assim. Vamos já falar considerações, que nem eu falei ontem. Por que eu coloquei, por exemplo, o P1 e o P2 deitados e não de pé, tá? Então, primeiro motivo, vamos lá. Vou pegar aqui justamente o P2, vou mover ele para cá e vou colocar ele de pé. Tá? E agora eu vou voltar ele onde ele estava lá. Pronto. Então, por exemplo, ó, o meu P1 está deitado, meu P3 está deitado e o meu P2 está de pé. Vocês já perceberam o que aconteceu aqui, ó, no P2? Pode ver, ó, ele já não está centralizado com o eixo, tá? Pode ser assim? Pode, é claro que pode, mas quanto mais centralizado, melhor. A gente não vai dar tempo de calcular aqui essas diferenças de centro, tá? Na verdade, isso aqui é um parto, calcular isso aqui. Isso aqui eu falo para você fazer isso aqui, você tem que ser meio que um programa fazendo para você, porque ele calcula esse tipo de coisa, quando a carga é descentralizada. Mas você poderia falar para mim assim, professor, mas é fácil resolver isso. É só eu colocar de pé o P1 e o P3. Não é verdade? Sim, você está certo. Aí você criou um eixo que passa de fora a fora, tá? A gente não vai fazer. Por quê? Porque a gente tem um segundo pormenor aqui, que eu vou até voltar aqui e colocar o nosso P2 deitado. Que é o quê? Bom, vamos lá. Vou pegar interno aqui, tá? Ó. Interno, a nossa parede aqui, ó, tem 5,70, tá? Essa é a medida interna. Então, eu peguei aqui, ó, de parede a parede, certo? Então, tá. Se eu deixar os meus pilares deitados, eu estou dizendo o seguinte, que a minha viga, que vai estar aqui, tá? Ela tem 5,56. Quer dizer o quê? Ela é menor do que o meu vão. Enquanto menor a minha viga, ótimo, mais barata, menor e um monte de coisa assim, tá? Aí você vai falar assim, professor, mas 15 centímetros, deu 13 centímetros e meio aí, sabe Deus quanto? Porque a gente não dimensionou os pilares. Talvez esses pilares aí, em vez de 15 por 24, fique 15 por 40, por exemplo. Aí você vai ganhar 25 centímetros de cada lado. Então, em vez de você ter uma viga de 5,70, você já teria uma viga de 5,20. Tá vendo como dá uma diferença grande, tá? Por causa desse tipo de coisa. E é somente por você colocar o pilar deitado ou de pé, tá? Claro, não quero que vocês saibam disso assim do dia para a noite. Não é assim que funciona, tá? Mas é meio lógico, é meio assim de obra você tentar manter um alinhamento, tá? É meio comum. Então, por exemplo, ó, pode ver que o P1, P2, P3, eles estão na mesma posição, tá? Na verdade, aqui todos estão na mesma posição. Pode ser que a gente veja aqui que no cálculo algum, ao contrário, ficasse melhor, tá? Mas, se puder evitar, melhor. Outra coisa, pode falar. Essa parte aí do centro, e se eu pegasse o P4 e o P7 ali e deixasse os dois de pé, ele não centralizava com o P5, com o P6 também, o P1 e o P3? Sim, eu entendi o que você falou. Por exemplo, você quer girar só o P4 e o P7 de pé, certo? Isso. E deixar o centro alinhado entre o P5 e o P6, né? Sim, pode sim. Seria uma opção, sim.
E aí é opção, e tanto veja só como você teria alguns benefícios e alguns malefícios, né? Se você fizesse isso, o que ia acontecer? Ó, você automaticamente você diminuiria a distância entre o P3 e o P7. De cara, só fazendo esse giro. Só que, ao mesmo tempo, você perderia isso aqui, ó. Esse eixo você perderia, porque aqui também a gente vai colocar um eixo, tá? Então, ó, a gente tem um eixo aqui, certo? Que nesse desenho que eu fiz, ó, ele passa em P3, P7 e P11. Se você girar ele aqui, ele vai sair um pouquinho do eixo, tá? Mas sim, Christian, pode, não tem problema nenhum, tá? Até porque, vejam, a gente não está falando aqui em portas, em aberturas, em nada. Por que eu estou dizendo isso? Vamos aqui, ó. Vamos pegar esse P5 aqui, tá? Vamos dizer que isso aqui fosse 2/4 e tivesse uma porta que abrisse para cá e uma porta que abrisse para cá, tá? Vocês sabem aí que as bonecas, que é aquela distância que a gente deixa para o trinco não sair arrancando a parede, é 10 centímetros. Nesse meu desenho aqui, essa distância tem 4,5, tá? Então, se esse meu pilar aumentasse, vamos dizer que eu quisesse, com a minha parede aqui tem 15. Então, 15, 10 para cá e 10 para cá, eu estou falando que eu poderia fazer um pilar de 35, tá? Então, se esse pilar fosse até 35, eu respeito as bonecas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Estou falando isso aqui, né? Ó, você teria uma porta aqui, uma portona aqui, ó, de 80 desse jeitão aqui, desse jeito aqui. Aqui. Claro que eu não fiz 80 aqui, não vai dar certo nunca. Então, vamos lá. Então, eu tenho 80 aqui. E aí, sim. Change Direction. Desse jeito aqui, tá? É isso que eu tô falando. Tá? Tô desenhando errado, mas vocês entenderam, né? Então, por mais que isso aqui esteja até 35 centímetros, eu tenho esses 10 centímetros de boneca. Mas vamos dizer que eu calculei o meu P5 deu 60 centímetros, tá? Quer dizer o quê? Não tem. Eu vou ter que pegar essa porta aqui e colocar ela lá para frente. Eu vou ter que ter uns 20 centímetros atrás da porta, que estou meio perdido. Então, não tem lógica eu fazer isso. O que eu faria nesse caso? Eu colocaria o P5 de pé, tá? Então, por exemplo, assim, eu saio do eixo em função, sim, de uma abertura. Eu posso fazer isso, tá? Assim como, por exemplo, pode ser o contrário. Pode ser que em alguma situação, vamos dizer aqui que isso aqui fosse um banheiro, não sei, e o PC estivesse de pé. Então, pode ser que você não tivesse espaço para pôr uma porta de 80. Então, deita o P6 e ganha um espaço, tá? Então, a gente não pode fazer que o nosso estrutural e esquecer de todo o resto, tá? Então, importantíssimo esse tipo de coisa, inclusive. Assim que, por isso que a gente teima tanto, por exemplo, no PI, que vocês façam o hidrossanitário, o elétrico e o estrutural. Por quê? Por causa daquele negócio da compatibilização. Vocês têm que fazer os projetos conversarem. Eu vejo, a gente vê muito, principalmente em hidrossanitária, que você pega lá e coloca toda a água quente e água fria numa parede e depois você quer colocar toda a tubulação de esgoto na mesma parede. Daí chega uma hora que você tem cano de água atravessando cano de esgoto. Não é assim, tá? Quem dirá se você tiver uns pilar desse absurdo, que às vezes dá uns pilarzão mesmo, tá? Dependendo da carga. E aí você precisa passar ali uma tubulação de água ou de esgoto, ou o que seja, e sabe, você não preveu isso e aí você se lascou, tá? Essa que é a grande verdade. Então, essas são ponderações. Tudo isso, por incrível que pareça, pessoas, imagine, a gente está aqui há 40 minutos, 35, seja, e a gente está falando aqui de se o pilar vai de pé ou vai deitado. A gente nem começou a calcular. Só que, gente, isso aqui é importantíssimo. É a base de tudo, é isso aqui, tá? A gente tem muito mais coisa para ver. A gente nem começou a calcular o pilar. A gente tem ainda que colocar as nossas vigas, tá? Que são mais detalhes ainda.
Mas eu acho que as vigas, se vocês tiverem paciência, eu acho que a gente pode começar a mostrar aqui alguma coisinha para vocês, tá? Alguma pergunta por enquanto? Tá tranquilo essa questão dos pilares aí? A gente nem começou a calcular, só para avisar, tá? Quando a gente começar a calcular, vai ser melhor ainda. Acho que tá tranquilo. Bom, não vou me esticar muito, mas eu quero só falar, assim como a gente introduziu ontem, fazer a mesma coisa para vocês hoje aqui com as vigas, tá? Então, vimos aí os pilares, então vamos lá por partes. Então, aqui em cima eu já deixei, então a gente viu, primeiramente, as lajes, certo? Então, as lajes pré-moldadas que descarregam somente em 2 vigas e, de preferência, sempre posicionadas nos sentidos menores, tá? Para dar lajes menores também, etc. Agora, vimos nossos pilares, tá? Já posicionamos eles, numeramos eles e fizemos essas 2 observações, ok? Agora, a terceira parte, que seria o quê? As vigas, que são, eu diria que os elementos estruturais quase que mais importantes que você tem na obra, porque é ela que pega toda a carga e distribui para os pilares, tá? Se você fizer tudo errado na hora de construir ou estiver dimensionando, o pilar, ele dá um jeito. Por quê? Porque, como a gente já viu, o pilar resiste à compressão, tá? Então, se você, por um acaso, errou a armadura, era de 10, você fez de 8, você fez estribo que era a cada 20, e você pôs a cada 40, ele vai dar um jeito, tá? Por quê? Porque praticamente pilar, ele só resiste à compressão. É esse o esforço que ele tem. Claro, ele tem outros, tá? Flambagem, outras coisas. Mas assim, se você fez um pilarzão robusto, tá? 15 por 40, 20 por 30, esse pilar ele aguenta. Agora, se você fez uma viga menor do que era para ser, você tá perdido. Você tá sem pai nem mãe, tá? Então, a gente não vai nem dimensionar aqui, mas a gente vai falar um pouquinho sobre vigas. Primeira coisa, eu pergunto para vocês. Quando eu falo em vigas, me digam um tamanho de viga que vem na mente de vocês, assim. Qual que é o tamanho que tem uma viga? Vamos dizer, vou falar mais específico ainda. Um vão de 3 metros. Depende do que ela vai segurar, né, senhor? Depende do que ela vai segurar, ok. Mas vamos dizer aí um vãozinho pequeno, 3 metros de comprimento de uma casa residencial. Vamos dizer bem assim, sem caixa d'água, sem nada. Quanto que é o tamanho de uma viga dessa? Vocês têm uma noção? A viga que fica embaixo? Não, em cima. Vamos falar da viga de cima, não a viga baldrame, a viga superior. Isso. Então, de altura, eu até chutaria. Pode chutar. Melhor não chutar. Para um vão de 3 metros com altura, eu muita vou botar- carga. Na altura, Oi? 3 metros, professor. Meu Deus do céu, senhor. Se eu passar vergonha, o professor não dê risada. Não Na vou dar risada. altura, de altura, eu daria 40 centímetros. 40 centímetros, ok? E de largura? Qual que é a área que tem que ser, professor, mínima de uma viga? Eu sei que Aí. coluna é 360. Isso, e a viga não tem. A viga não tem, então... Na viga, não. Então não sei, senhor. Dava aí 40 por 12. 40 por 12, beleza. 40 por 12 aceito. Que uma vez eu falei 40 por 15, o professor falou que não pode, ia ser... Não ia dar certo, daí tinha que ser menor a largura. Tá, mas a gente já vai chegar nisso, tá? Mas eu acho que eu não falei menor, acho que eu falei maior, tá? Meninas que estão aqui, pode ser até pelo chat se vocês quiserem. Querem dar um palpite aí de uma viga extremamente simples? Um vão de 3 metros. Vocês acham que uma viga teria que ser de que tamanho? Eu não vou dar dica, mas vocês querem dar um chute, um palpite? Quiserem abrir o microfone aí, também dar um palpite? O Christian já falou dele, é uma viga que tem respeito, tá, Christian? Uma viga de 40 por 12. Isso você falou, né? Isso. Tá, é uma viga de respeito. Meninas que estão meio acanhadas, não querem falar? Bom, vamos lá. Então, falando agora só nesse pré-dimensionamento de viga, vamos falar de novo, mesma coisa,
do cobrimento aqui, tá? Então, quando eu falei que não existe dimensão de viga, mas pense dessa mesma forma, tá? Então, quer dizer o quê? Vigas menores que 14, você pode ter o mesmo problema da concretagem, tá? Então, tenham meio que em mente que o ideal é que a viga tenha pelo menos 14. E eu falo a verdade. Eu acho que vigas de 14 são muito apertadas, tá? Porque pode acontecer que você tem que ter 3 barras de ferro nessa parte superior. E aí não tem agregado que passe ali, tá? Então é meio complicado esse tipo de viga muito estreita, tá? Não é para um vão de 3 metros, professor. Não é para um vão de 40 metros. Sim, sim, sim. Só que aí que vai justamente o que eu vou dizer agora, que é a parte mais importante, né? E eu acho que você está certo, tá? O importante da viga é a altura, não a largura. E isso eu só não vou escrever aqui porque eu poderia estar falando alguma bobagem, tá? Que na verdade existe algumas situações que ela tem que ser larga, tá? Mas o importante dela realmente é a altura. Mas para nossa sorte, isso está escrito em norma, pelo menos no pré-projeto. E eu vou anotar isso aqui para vocês. Então, o que, que a norma fala? A norma fala que as vigas, elas devem ser ou 1/10 do vão até 1/13 avos do vão, tá? É isso que está escrito na norma, só que em 5 páginas, tá? Então, mais ou menos assim, aproveitando que você falou. Então, se o meu vão tem 3 metros, tá? Quanto que eu teria na minha altura? 30 centímetros, tá? Se fosse 1/10. É isso que quer dizer. Se o meu vão é 5 metros, 1/10, 50. Tá, professor, mas esse 1/13? Vamos fazer uma conta aqui? Se eu tivesse meus 3 metros, tá? E dividisse por 13, eu estou falando que eu vou ter uma viga de 23 centímetros de altura. E aí vai essa questão. O que é mais seguro? Porque isso aqui que a norma dá é um intervalo. Então, o que é seguro? Eu usar uma viga de 30 ou uma viga de 23? Uma viga de 30, tá? Então, meio que ficou assim uma regra, não vou dizer assim que é um geral, que não é, tá? Mas um consenso entre todo mundo que você começa calculando a viga com 1/10, tá? Então, 1/10 é uma medida boa para você começar a calcular. Tem um monte de variâncias, tá? E a gente vai mostrar essas variâncias para vocês, mas vamos, por exemplo, voltar aqui para o nosso projetinho. Eu apaguei aqui, ó, mas eu vou colocar de novo. Quando eu falo em vigas, tá? Eu estou falando aqui, ó. A viga é o espaço entre os pilares, tá? Ou não. Pelo certo, e eu gosto de pensar assim, pela segurança, a minha viga, ela é de eixo a eixo, tá? Isso é legal. Ou, melhor ainda, você falar assim, ah, professor, mas eu acho que para segurança o ideal seria do eixo desse pilar até a face externa desse aqui, tá? Então, existe todas essas situações, tá? Ó, então, eu vou até pôr essa aqui, ó. Então, eu tenho entre os pilares, do centro ao centro, e do centro, no caso aqui do centro, porque eu peguei que teria outra viga para lá, né? Do centro até a extremidade. E aí eu pergunto para vocês, qual você acha que nós vamos calcular? 5,90, 5,80 ou 5,56? As 3? Não, não, aí você mata nós, tá louco? Não, vamos fazer assim, pessoal. Isso aí a gente vai meio que do combinado da gente aqui, tá? Mas a gente vai calcular sempre a pior hipótese. E a pior hipótese é a maior. Então a gente sempre vai calcular. Não seria menor? Não, a maior. Do eixo até o externo.
a gente vai calcular essa viga como sendo 5,92. Entenderam? Ela vai pegar do eixo, no caso aqui do P2, até o externo. Por quê? Por causa disso aqui, ó, tá? Pensem que aquilo lá que a gente está fazendo é isso, tá? A viga, ela não acaba aqui na face do pilar, tá? Ela vai até a extremidade. Então, a gente vai pegar a medida mais externa que a gente tiver. Só que nesse caso aqui, ó, por que seria só até ali? Porque a minha próxima viga, ela ia pegar da onde? Do eixo desse pilar até essa extremidade, tá? Então, eu teria uma viga aqui de 5,92 e uma viga de 3,75. Claro que na hora da conta a gente vai arredondar tudo isso aqui, tá? Mas só para vocês terem uma noção de onde a gente está e para onde que a gente vai. E só para finalizar o que a gente estava falando, então, como vocês já sabem, se a gente fosse calcular um vão de 5,92, qual que é a altura que essa viga teria que ter, com base no que a gente conversou aqui? Na base de quase uns 60 centímetros. Exatamente. Pode falar com certeza que ela vai ter 60 centímetros de altura, tá? É isso é que lógico, né, senhor? É isso que ela vai... Oi? É que, tipo, é lógico, né? Vamos dividir aqui 592 por 10. Vai dar uns 59, um golinho. Não, então vamos colocar 60 centímetros. 60. A gente sempre... eu falo que quando a gente trabalha com estrutura, a gente tem que ter em mente múltiplos de 5, tá? Não é múltiplo de 2, é múltiplo de 5. Então, é 25, isso para viga, tá? É 25, é 30, é 35, por quê? Porque se você chegar numa obra e falar pro cara, ó, eu quero que você faça uma viga de 27, ele vai olhar essa cara e falar, o quê? Você tá louco? Tá? Tem algumas situações que dá, mas o que limita a gente? Limita as tábuas. Então, a gente tem limitação de tábuas, tá? Por quê? Porque a tábua tem um tamanho. A tábua tem quanto? Tem 20, tem 25, tem 30. Você não vai lá no material de construção e compra uma tábua de 22,5. Não tem isso para você comprar. Então, você tem essas limitações. Ah, professor, mas eles estão usando madeirite. Eu posso cortar do tamanho que eu quiser. Ah, beleza. Tranquilo, tá? Mas subentende-se que usar esses tamanhos é mais bacana. Mesma coisa, então, eu vou aproveitar a pergunta e vocês falaram, então entre P1 e P2 eu teria uma viga de 60. E qual que é o tamanho da viga entre P2 e P3? O tamanho da altura? Isso, a altura. Obrigado. Tem uns 30, né? Isso. Aí você poderia falar assim, professor, mas tá dando 30,7. Tipo, quase 31. Então, eu poderia fazer 35? Sim. Mas aí eu concordo com você. Nesse caso, uma de 30 deve dar nos cálculos, tá? Então, a gente teria vigas de tamanhos diferentes. Isso é normal. É normal você ter isso em obra. Você não precisa só porque você tem aqui uma viga de 60, essa viga também ter 60. A próxima aula que a gente vai falar de vigas, a gente vai ver que isso não vale aqui para o meio, tá? Isso que eu falei é só para os extremos. Então, as extremidades valem. Quando você vier para dentro aqui, já não vale mais nada, tá? Mas a gente vai deixar esse assunto exatamente para falar na próxima aula, que hoje a gente vai parar por aqui, tá? Então, foi uma aula meio conceitual. Então, a gente fechou aqui essa questão dos conceitos dos pilares. Começamos aí a falar de vigas, que eu acho que é o que mais demora. Como vocês viram em estruturas 1, vocês chegaram a calcular algum pilar em estruturas 1? Relembre aí se vocês calcularam algum pilar em estruturas 1, em algum momento da vida de vocês. Não calcularam. Vocês ficaram estruturas 1 inteira falando de viga. Então, é claro que aqui a viga vai ser tomar o nosso 80%. Nós temos a vida inteira em estrutura 1 falando sobre reação, força, vetor, tração, compressão. Momento fletor. A gente falou bastante. E aí eu vou, então, dar um feedback aqui, um spoiler da aula que vem, tá? Então, eu deixei aqui, ó, isso aqui não deu tempo, claro, a gente vai falar na aula que vem. O que é isso aqui? Isso aqui... Telhado. Deixa eu fazer aqui.
é um pilar, isso aqui é uma viga e isso aqui é uma parede, certo? Vocês concordam pelo desenho que o professor fez aí? Não, não tem janela, é lisa. E embaixo é vazado. Aham. E o que é isso? Isso aqui, eu deixei aqui já, ó. Vou até dar um mover aqui para vocês ficarem mais perto. Isso aqui é isso aqui. Vocês lembram de alguma coisa assim? Aham. Estruturas 1, tá? Então, tudo aquilo que a gente fez, e a gente vou mostrar para vocês como é que faz, isso aqui é isso. E aí vocês vão falar, ah, professor, mas isso aqui é real, isso aqui eu conheço, é uma parede, é uma viga, é um pilar. É a mesma coisa que está desenhadinha aqui, tá? Então, as coisas vão começar a fazer sentido. E aí, Christian, como você falou, aí a gente vai ter que saber o quê? Momento fletor, esforço cortante, tá? É isso que a gente vai saber. Reações, então, tudo esses conceitos de estruturas 1 vai ser usado aqui na 2, entenderam? Então, essas vigas aqui que brotou, essas cargas distribuídas, esse monte de coisa aqui, vai ser o nosso conteúdo da próxima aula, tá? Que é o quê? Que é as paredes, os telhados, as vigas, os pilares, as caixas d'água. Então, tudo vai começar a fazer um mínimo de sentido para vocês. Tá ok, pessoas? Mas isso aqui é spoiler para a próxima aula já. Por hoje, só agradeço muito. Tranquilo, Jamília, já até foi embora, fica tranquilo. Vou até parar de gravar aqui.